Olá pessoal, hoje vou reagir ao vídeo acerca da geração Z. Eu acho que a geração Z hoje em dia está muito mal habituada devido a muita proteção por parte dos pais. E vamos lá ver a minha opinião acerca deste vídeo, que ainda não vi, vamos ver o que é que ele tem a dizer e se a minha opinião é igual. Também se não for, já sabem como é que eu sou. Eu vou dizer o que é que eu acho e pronto. Já sabem, deixem o like, subscrevam o canal, comentem e vamos lá ouvir. Tempos difíceis não criam homens fortes, mas sim homens traumatizados. E se você é Eu não concordo, eu acho que tempos difíceis criam homens fortes. Porque depois temos tempos fáceis que criam homens fracos, que é o que tem-se visto ultimamente, que é os tempos foram fáceis e o que mais por aí é homens fracos, homens que não têm testosterona, que não são masculinos. ser humano, você vai entender o meu relato a seguir. Você não pode procrastinar porque você tem que trabalhar duro para garantir seu futuro, você tem que investir na bolsa de valores e ter muita educação financeira. Não necessariamente investir na bolsa de valores, mas eu percebi o conceito. Ao mesmo tempo, você tem que investir em você, porque é importante ser o maior ativo. Comprar É verdade. Tu és o teu maior ativo, tu tens que investir em formação porque tu és o teu maior ativo. curso, comprar livros. E também a gente vive num mundo que preza sim pela ostentação, onde se vestir bem faz todo. Ah, mas ostentação é burrice. Vestir-te bem não tem necessariamente a ver com vestir roupa cara. Vestir roupa cara porque sim é burrice. É burrice. A diferença. E é claro, tudo isso com um salário de R$ 1.300 por mês. Afinal, tem influenciador que fala por aí que com R$ 300 você já consegue fazer um mercado. Você tem que fazer terapia, afinal. Quanto é que é isso, 300 reais? Mas que aqui no, com 300 euros não mais muito longe. Aqui em Portugal. Por isso aí, 300 reais não é 300 euros, com certeza. É muito menos. Você tem que evitar ao máximo ficar ansioso e estressado. Além disso, tem que conciliar uma boa relação social, familiar e amorosa. Você não pode esquecer de passar um bom tempo na natureza e manter uma rotina regular de... Mas tu vais ter que abdicar de alguma coisa, porque só tens 24 horas. Se queres ser bem sucedido, ter tempo para a família e estar tempo com a natureza, alguma coisa vais ter que abdicar, que o tempo não chega para tudo. sono, treino e alimentação. E é claro, sempre que você estiver voltando do trabalho, você tem que estar sempre ouvindo um audiolivro ou um podcast, porque você não tem tempo a perder. Afinal, basta querer para ter sucesso. Ter um trabalho que você ama, criar uma carreira na sua empresa, fazer um bom trabalho e parecer que está fazendo um bom trabalho. Mas Também tens que saber vender-te. Se tu não souberes vender e ninguém olhar para ti e que tu és um bom trabalhador, não sais da cepa torta. é importante também que você comece a construir a sua marca pessoal na internet. Afinal, hoje em dia não basta trabalhar bem, mas tem que parecer que você trabalha bem. E é claro, você não pode Isto é verdade, isto é um grande insight. deixar de sonhar em empreender, porque é a única válvula de escape na corrida dos ratos, mesmo num país onde 80% das microempresas quebram logo no primeiro ano. Esse é um relato de um geração Z. A geração Z, aquela que é apenas o resultado Aquela de que eu tenho visto para trabalhar está quieto, foram as mais protegidas pelos pais, logo nunca tiveram muito aquela de sofrer para ter aquilo que queriam. Já na minha geração, os meus pais diziam assim: tu queres, vais trabalhar para teres, eu não te dou nada. Era assim que meus pais me diziam. de toda a degradação que fizeram das gerações anteriores. E ainda nos querem culpar falando que somos meros preguiçosos. E é verdade, é verdade. Esse vídeo tem um mero intuito de gerar um debate e provocar um debate do porquê você acredita que somos ou não a geração fraca. Eu vou trazer aqui motivos muito bem embasados de um sentimento real de uma geração Z. Você pode me chamar de mimizento nos comentários ou concordar comigo, eu vou aceitar todas as críticas que vierem. Um disclaimer, eu não sou um comunista safado como muitos imaginam. Ou pelo menos parecia. Parecia, já que estás a queixar que não temos oportunidades. A oportunidade tu é que tens que a fazer. A oportunidade não cai do céu, tu é que tens que a fazer. Eu sou apenas um jovem que provoca as questões interessantes para o mundo, e se isso é o suficiente para você, eu convido você a se inscrever no meu canal. E nesse vídeo vai estar tudo estruturado aqui por capítulos de pontos que eu levantei de o porquê a geração Z é assim como ela é.
fatores externos e fatores internos. A gente vai falar de macroeconomia, vamos falar de problemas emocionais e estruturas empresariais. Então você pode pular para cada capítulo, mas eu sugiro que você fique por todo o vídeo. Vamos começar pela economia, a minha formação, a área base do que eu venho. A gente poderia ficar falando horas e horas sobre isso. Aqui a gente tem que falar do cenário, do contexto macroeconômico, e eu não vou ficar trazendo aqui dados e dados e dados, custo disso, custo daquilo. A gente vê um aumento de custo de vida que não acompanha a nossa renda. Então isso tem a ver com o aumento da base monetária. Como o governo nos últimos anos andou a imprimir dinheiro à farta e esse aumento de dinheiro não veio com aumento de produtividade, claro que tudo disparou de preço. Isso tem a ver com os governos que gostam muito de mexer nas manivelazinhas, entre aspas, para tentar camuflar os erros que fazem. já preocupa muito a geração Z. É muito caro os aluguéis, a gente não está conseguindo morar sozinho, né? A gente sempre tem... Os arrendamentos são caros porque interessa aos governos vocês fiquem na mão deles a pedir subsídios. Essa é a grande realidade. Todos os governos gostam que a população seja submissa. Tem que morar com amigos ou com namorada, namorado, porque não dá pra gente morar sozinho, então a gente fica preso querendo ou não. Mas tu não tens necessariamente que morar num arrendamento, podes comprar se tiveres possibilidade para isso. Na casa dos nossos pais, pela renda que a gente ganha. Hoje o custo de vida aumentou muito, aumentou um nível muito... Eu fui morar, eu e a minha esposa, sozinhos, com 19 ou 20 anos. Lá está, há muitos anos atrás, não havia nada desta explosão de preços das casas. Mas não senti nada de especial. Só há 7 anos para cá é que as casas subiram muito. Muito mais rápido que a renda que a gente ganha. Então tudo que a gente vê, aluguel, casa, qualquer uma dessas coisas, o jovem hoje não está conseguindo dar conta de pagar. E se você... Mas também tem muito a ver com a vossa cultura de ostentação, é que vós quereis ter dinheiro para a casa, muito bem, ter dinheiro para a casa, ter dinheiro para o iPhone, ter dinheiro para o carro de luxo, ter dinheiro para as férias de luxo, ter dinheiro para a roupa de luxo, ter dinheiro para o cinema, para sair à noite. Não dá para tu tens que abdicar. Quando estás num processo de enriquecimento, tens que abdicar de alguma coisa, porque não dá para tudo. E ainda por cima, vós, geração Z, trabalhar, quando tens que fazer algum sacrifício no trabalho, não queres, porque eu não estou para isto. Eu na casa dos meus pais eu não passo fome. Enquanto é lá, está tudo bem. Já me disseram isso. Já me disseram isso. Você pensa assim, quero sair fora do Brasil. O Brasil não serve para nada, a única saída do Brasil é o aeroporto. A gente enfrenta um cenário não só inflacionário no Brasil, mas um cenário onde o câmbio, a moeda para você trocar a estrangeira é muito cara. Então você fica preso na sua localidade, no seu Brasil, porque você... Em contrapartida, quando os estrangeiros vão para aí é tudo muito barato. Ou seja, se levar dólar para o Brasil, o estrangeiro compra muita coisa com poucos dólares. Você não tem dinheiro nem suficiente para morar em outro país. Além disso, a gente vê algo que é muito interessante, que é a estagnação econômica. Nos últimos 10 anos, o Brasil basicamente andou de... Mas isso é porque não há crescimento económico. O que interessa é roubar a população através de impostos e crescimento económico está quieto. Porque se tu tirares dinheiro, deixares de tirar dinheiro das empresas, as empresas vão investir em tecnologia, ou seja, em produtividade. Mas o que é que interessa ao governo brasileiro, daquilo que eu tenho visto, é roubar as empresas, que assim as empresas não têm como ter crescimento económico. E sem crescimento económico não há aumento de riqueza. A gente não teve um crescimento expressivo econômico. Isso faz com que a população se reflita nesse resultado econômico. Porque isso é verdade. Que a gente não gera mais produtividade. Parece que a gente estagnou ao longo do tempo. Isso existe sim um efeito... Não sei se estagflação é estagnação económica com inflação macroeconômico em cima dos indivíduos, em que a gente não se motiva a acompanhar nosso crescimento. Então, se o Brasil é um país que não cresce, consequentemente, nós como população e indivíduos também não estamos evoluindo. Para melhorar, a gente vê vários dados sobre dificuldade de mobilidade econômica. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E se vocês quiserem, eu falo que o problema do Brasil... Aquilo que eu vi, as pessoas mais ricas são os políticos. Os políticos é que têm muito dinheiro, porque têm o poder da caneta. O poder da caneta dá sempre muito dinheiro em qualquer país que seja. O Brasil não é a pobreza, é sim a pobreza, mas o problema do Brasil também é a desigualdade. Muita gente fala que não é desigualdade, é só pobreza. Mas também vais, daquilo que eu vejo nos vídeos, vais a uma favela, tens lá um pobre que está numa barraca, mas tem um iPhone, de que é que vale? Essa não é a mentalidade correta?
Eu discordo, a desigualdade é muito grande no Brasil entre a classe média e a classe mais pobre, e a gente tem uma dificuldade de mobilidade social, de um pobre virar classe média ou de um classe média virar rico. Porque depois é empurrado outra vez para o pobre por causa dos impostos. Que tu, quando começas a ganhar, pelo menos aqui em Portugal é assim, se tu ganhas a partir de 2.500 euros, tu levas uma porrada de 50% de imposto. Ou seja, tu sais um bocadinho de fora da classe média, pimba, logo com o imposto, vais para a classe média outra vez. Tu não consegues, tu tens que abrir uma empresa, porque senão tu não consegues sair da classe média. Existem estudos que mostram que precisa de 9 gerações para um pobre conseguir subir para a classe média. Ou seja, 9 gerações, 9 vidas vão se passar em toda essa brincadeira. Porque lá está, temos os políticos a meter a mão no povo para, lá está, a roubá-los, não é? Porque se tu produzes 1.000 e o teu patrão só te paga 100, o resto foi para o governo, já se sabe disso. Para a gente conseguir ter uma ascensão social. E além disso, nós como jovens que consomem notícias, a gente fica completamente desiludido com a política e também com o desastre. Ficas com uma ansiedade enorme, ui, que isto vai acontecer aquilo, ui. Eu vejo isso acontecer. Climático. Todos esses fatores tiram qualquer percepção otimista que a gente possa vir a ter sobre o nosso planeta e sobre o nosso país. E se tempos difíceis criassem homens fortes, cara, a gente acabou de ver de uma das maiores crises que a gente viu na história. Ai, o que? O Covid é que foi a crise? Não. Só o que é que foi a crise? Foi o tempo da guerra. Aí é que se fizeram homens fortes. Lá em 1940. E é que se fizeram homens fortes. O que agora o Covid foi uma crise, uma merda de nada. História da humanidade. Deveríamos ter homens fortes agora. Não. Todos nós, homens... Já disse, o Covid foi só para assustar. Isso não faz homens fortes. O que faz homens fortes é homens que realmente têm que ir à luta das coisas que realmente acreditam. Traumatizados. Aquela frase que eu falei no começo do vídeo, que é um dos clichês que eu não aguento mais ouvir, é que tempos difíceis criam homens fortes. Não. E é verdade. É real, é pura das verdades. Eu sou o que sou hoje porque eu passei por dificuldades que tive que passar para aprender com elas. Não é por ter sempre alguém a parar-me o jogo que eu ia crescer. Assim não cresces, assim nunca aprendes. Criam homens traumatizados. É só, como tu disseste, mimimi para... não concordo nada com isso. Porque uma pessoa só fica traumatizada quando lhe acontecem coisas realmente más. Aí é que o povo fica traumatizado. Agora, por causa de um Covid, um Covid não traumatiza ninguém, a não ser que tenha morrido alguém que tu tenhas muito afeto à tua família. Não vai traumatizar ninguém. Aí morreram 10.000 pessoas ou 10 milhões. Conheceste alguma? Eu não conheci nenhuma que tivesse morrido disso. Nenhuma. Digo isso porque a gente tem o pós-guerra, principalmente em várias guerras a gente tem os veteranos de guerra que ficam doentes mentalmente, eles têm algumas síndromes que atacam, que eles não conseguem... Mas aí fizeram-se homens fortes. Ok, que eles ficaram traumatizados da guerra, de ver gente a morrer, mas fizeram-se homens fortes, não é? Homens que agora que pintam os lábios, que andam de unhas pintadas, que fazem, que tratam, melhor, que têm comportamentos de mulher. Hoje em dia o que vê é isso, é homens que têm comportamentos de mulher. Voltar a viver normalmente porque eles ficam traumatizados por tudo que eles viram na guerra. Então não, tempos difíceis não criam homens fortes, mas sim homens traumatizados. Eu não concordo com isso. E falando agora, entrando nesse aspecto emocional, a gente tem alguns pontos para discutir, e esses pontos eu não vou isentar a culpa da geração Z. Aqui sim a gente tem que atribuir um fator, é nossa culpa também. Primeira coisa que eu queria falar aqui é que a gente não se esforça para sair da nossa própria bolha. A gente aceita viver na bolha que a gente é E mais vale queixar-se do que fazer por isso. Aliás, eu quando comprei a minha casa, foi num tempo em que ninguém queria comprar casa, porque toda a gente dizia, ei, as casas são baratas demais, ninguém quer isso. Eu comprei a minha, porque estavam numa boa oportunidade de comprar casa. Agora que todas as casas estão um balúrdio, aí que as casas são muito caras, não sei o quê. As pessoas têm que fazer por ter as coisas, não é ir na ladainha do vizinho ou do amigo ou daquilo, não. Tu queres comprar uma casa? Tu vais e fazes. Não é ir na ladainha de ninguém. Tu tens que fazer aquilo que tu realmente acreditas. Não é pensar que as coisas estão como o teu amigo, ou como o teu vizinho, ou como o caralho diz que é. Não, não é assim. Pouco se força a sair dela e viver o estranho. A gente tem pouca tolerância para se... Isso é verdade. Sair da zona de conforto, há muita gente que não gosta de sair da zona de conforto. Isso é uma grande realidade.
frustrar, conhecer coisas que a gente não gosta, assistir um filme que a gente não gosta, um filme diferente. Muita gente aqui no Brasil conhece que fala que não gosta de filme nacional. Aliás, eu gostava muito de falar de política entre amigos e assim, mas nunca me pus a fazer vídeos para o YouTube de política. Eu pensei assim, por que não fazer vídeos para o YouTube de política, já que eu gosto de falar de política? E pensei e comecei a fazer e caguei para quem criticou, caguei completamente porque é uma coisa que eu gosto de falar. E fazer vídeos assim a falar destas coisas é uma coisa que eu gosto. Se eu ligasse ao que me diziam de assim, ai, não sei o quê, não sei o que mais, eu não fazia. Porque eu estava a ligar aquilo que me diziam. Mas eu caguei. Eu simplesmente caguei. Porque é uma coisa que eu gosto de falar. Eu gosto de falar de política. Eu gosto. Sendo que a gente tem várias pérolas nacionais para assistir. Cara, a gente não participa de discussões que a gente não quer participar. A gente não é tolerável com a opinião dos outros. Isso é verdade. Eu recebo bastante mensagens de hate em que as pessoas não aceitam a minha opinião. Mas eu aceito a opinião de toda a gente. A partir do momento que a pessoa não seja insistentemente a dizer aquilo, se disse uma vez, ok. Eu deixo estar. Agora, se está sempre a bater no ceguinho, aí, meu amigo, não vou estar sempre ali a receber spam. Spam não. Agora, eu aceito as opiniões de toda a gente. Para mim, estás à vontade. Queres comentar o que tu quiseres aí, comenta. Estás à vontade. Agora, desde que não seja sempre aí comentar a mesma coisa. Spam. Spam não. Comenta de uma vez, fica lá. Não começas a encher o vídeo de spam. Eu vou apagar os teus comentários, só vou deixar um. Mais do que as outras gerações. A gente tem uma mania também intrínseca de achar que tudo na vida tem que ser felicidade. A gente não consegue abraçar a tristeza, não consegue entender que Porque lá está, a tristeza deixa-te triste e tu queres estar constantemente a levar com doses de dopamina, porque é isso que te deixa feliz. Aliás, o TikTok é um bom exemplo, que o TikTok estás a levar com doses de cavalo, de dopamina, tu mudas de vídeo ali com uma facilidade do caralho, aquilo é dopamina de mais alto que pode haver, e as pessoas querem sentir-se felizes, todo o tempo todo que as pessoas querem se sentir felizes. Isso é o que estás a falar, é verdade. Ninguém quer se sentir triste. Nem que seja a falar mal do vizinho, mas ninguém se quer sentir triste. Toda a gente quer sentir que está naquela coisa de superioridade. esses sentimentos são tão válidos. Também por um excesso de consumo de desenvolvimento pessoal, a gente acha que a gente não pode, não deveria ficar estressado ou ansioso, sendo que são sentimentos super naturais e você Uma coisa é certa, eu já me estressei muito mais que o que me estressa agora. Porque, para que estressar? As coisas têm que, são como são, a partir do momento que tu faças a tua parte, as coisas vão correr como têm que correr, mas tu tens que fazer a tua parte, não é pensar que o vizinho, ou que o colega, ou que o não sei quem vai fazer por ti, porque ninguém vai fazer por ti. Tu tens que fazer por ti e fazer a tua parte. A partir daí, um bocadinho todos os dias as coisas acontecem. É quase como fazer uma casa. De tijolo a tijolo, a casa vai-se fazendo. É exatamente a mesma coisa. E a casa não é assim, e ela aparece. Não, leva um tempo, é ali um percurso, uma caminhada, e as coisas vão-se fazendo. É igual. tem que aceitar e abraçá-los quando você viver. A gente vive, eu não sou psicólogo para dizer isso, mas numa rotina de excesso de dopamina, de super estímulos, que não Verdade. Isto é um insight muito, muito grande. Isto é uma verdade. estão só no seu celular que você é viciado e passa mais de 8 horas tranquilamente. Mas você encontra isso em videogames, séries, filmes, que a cultura tá Aliás, eu quando estou realmente focado no trabalho, eu ponho o meu telemóvel em silêncio, porque senão estou sempre a receber notificações, sempre a receber merdas e eu não consigo concentrar. Eu ponho no silêncio e bora trabalhar, bora focar. É assim que eu faço. se tornando pior, sempre tudo muito explosivo. Aliás, neste momento que eu estou a gravar vídeo, o telemóvel está em silêncio. Eu não quero ser incomodado com o que quer que seja. Muitas cores, é aquela Mister Beastificação para quem conhece o canal dele, muito estímulo visual muito rápido, muito som que fica muito frenético. Você assiste um filme antigo e eu vou fazer um exercício para você. Tenta assistir um filme antigo como O Corpo que Cai do Hitchcock. É muito difícil você assistir um filme como aquele, apesar de ser muito bom, porque o ritmo do filme já não entra na nossa cabeça com excesso de dopamina. Além Começa a dar sono. Meu mal, quando estou a ver filmes é isso, começa-me a dar sono. Eu não consigo estar parado a olhar para uma merda. Isso é um defeito que eu tenho, olha o que. disso, a gente vive numa sociedade que as comidas são muito gostosas, tudo muito saboroso, e isso também acaba afetando a gente de uma maneira que a gente nem percebe. A gente é muito imediatista, a gente acha que a gente tem que dar conta de tudo. Por isso é que nós temos a preferência temporal muito pequena. Que nós, quem tem, não é?
que é tudo para ontem, querem tudo para ontem. Essa é a grande realidade. E todos esses fatores, eu não isento a culpa que a gente pode ter da tecnologia, a culpa da sociedade, das gerações passadas e traumas, mas também eu confesso em que a gente tem uma falta de tolerância, uma falta de se frustrar, uma falta de ter paciência para esperar os resultados, muito imediatista. Verdade, isto é verdade. Quando se começa qualquer coisa, temos que esperar os resultados. Agora, não basta sempre insistir no erro quando vês que não está a dar certo. Se estás ali meio ano, se nesse meio ano não correu bem, opa, começas a mudar a estratégia. E se mesmo mudando a estratégia, tens que ver o que é que está a correr mal. Isto aqui que ele está a dizer é uma grande verdade. Mas insistir no erro também não faças isso. Podemos sim ter várias causas para isso acontecer, mas é difícil que a gente tenha discernimento e clareza para identificar que a gente realmente tem isso e que a gente deveria trabalhar e melhorar como geração comportamentos nossos de jovem. E é claro, ter um nível de amadurecimento. A gente pode pensar que sim, os jovens hoje demoram mais tempo para amadurecer do que nas gerações passadas. E muito de... Mas eu acho, na minha opinião, eu acho que a geração Z só chegou onde chegou porque foi demasiado protegida pelos pais, avós e whatever. Eu acho que foi por causa disso. Porque daquilo que eu vejo hoje em dia de crianças que são muito embirrentas, são muito mimadas, opa, a geração que vai vir a seguir à Z vai ser exatamente a mesma coisa, porque estão a ser demasiado protegidas pelos pais. As minhas filhas estão a levar uma educação de que tu tens que fazer pelas coisas para as coisas acontecerem. As coisas não fazem assim, as coisas caem do céu. Isso não acontece. Comigo não aconteceu assim. Eu tive que ir à luta. Eu e a minha esposa temos que ir à luta porque as coisas não caíram do céu. Nada na vida cai do céu. E os pais que dizem: Olha, não faças que eu faço por ti. Olha, não tarda nada. Estás a dizer assim ao teu filho: Quando fores fazer o número 2 à casa de banho, não limpo do cu que eu limpo por ti. Não tarda nada. Estás a dizer isso. E desculpa-me a linguagem, mas é assim que tem que ser dita coisa. Isso pode ser desses fatores que eu citei. E é claro, a gente vive num mundo de rede social, e se você parar pra pensar, a gente lida com hater. Aliás, eu para chegar onde cheguei tive que abdicar de muita coisa, o que é normal, porque num processo de enriquecimento, para fazer uma coisa deixamos de fazer outra. É super normal. E agora a gente entra na parte da estrutura empresarial, que particularmente é meu ponto preferido em toda essa discussão. Primeiro que a gente tem um debate, que poderia ser um vídeo único também que a gente pode fazer, que é sobre a priorização dos acionistas nas empresas, referentes a qualquer outro stakeholder. Falei um pouco difícil agora, né? Deixa eu traduzir para você. Acionistas das empresas são os investidores, os cabeças brancas que sentam na cadeira de conselho. Hoje as empresas estão priorizando muito mais os acionistas do que os próprios funcionários ou dos próprios clientes. Mas quem é que meteu lá o dinheiro na empresa? Não foram os acionistas. Sem acionistas não havia empresa para ninguém. Isso é uma grande realidade. O fato da empresa, a única coisa que ela olha hoje é o lucro. E é o sistema como ele é capitalista hoje. Mas a gente está caindo num limbo que a gente... É certo, sem lucro as empresas não têm o porquê de produzir valor. Diz-me uma coisa, para que é que eu vou produzir valor se eu não vou ganhar nada com isso? Por isso mais vale ficar em casa, a dormir. A gente tem empresas como o próprio Google esse ano que tiveram um lucro recorde e tiveram demissão em massa na mesma época. É assim, chega a ser surpreendente tudo isso, porque se esquece de qualquer impacto social nesses momentos. Mas não é o caso de ter lucro recorde e despedir funcionários. O caso é que tínhamos funcionários a mais e como já não precisava de tantos funcionários, despediu. Os lucros foi por causa da boa gestão. Não tem uma coisa não é ligada à outra, necessariamente. Momentos onde o lucro prevalece. E as empresas hoje estão todas organizadas para, nessa estrutura de acionistas, agradá-los ao máximo. Então eu não estou falando que a gente tem que dividir lucro, que a gente tem que acabar com empresa grande, mas sim reencontrar um sistema de empresas que eu não sei propor qual é, mas que seja incentivos tanto para os trabalhadores, para os clientes, também para os acionistas. Hoje a balança está muito desproporcional para os acionistas. A prioridade sempre é do mercado financeiro, sempre dos grandes investidores. Porque lá está, imagina que tu és um funcionário que és pago com ações ou com stocks, como queiras chamar. Se tu és pago com stocks, tu vais querer que a tua ação esteja valorizada, porque na altura que tu vais querer vender os teus stocks por causa do teu custo de vida, o que é normal, tu não vais querer que as tuas ações estejam em mínimo, na mais baixa possível. Vais querer que elas estejam ali ou no valor alto ou no valor estável, não é? Agora, se tu priorizas só os funcionários, o stockholder
vai vender porquê? Porque se eu não estou a ter lucro na minha posição, eu vou despachá-la. É assim a mentalidade de um stockholder. E não é mercado financeiro você que tem uma açãozinha hoje da Casas Bahia. Não é isso não, meu querido. A gente tá falando aqui de grandes acionistas, contas bilionárias, fundos de investimentos que controlam o sistema mais do que qualquer outra pessoa. E a gente tem que falar também, não dessa estrutura só empresarial, mas do modelo trabalhista em si. É um modelo que tá ficando arcaico desde a Revolução Industrial, a gente continua trabalhando as mesmas 40 horas por semana. Então hoje, alguns outros estudos sobre produtividade mostram que a gente se comunica mais com menos efetividade. Mas com a robotização, eu acho que isso vai mudar. Porque não tarda nada, tu não vais precisar de ter uma fábrica com 500 ou 600 trabalhadores. Vais ter uma fábrica com no máximo 100 trabalhadores, que é para controlar os robôs. Porque vai ser tudo feito através de robótica. Isso é o que eu acho que vai ser o futuro. Porque antigamente você mandava uma carta, tinha que estar lá escrito tudo que você precisava. Hoje você manda 1000 e-mails, troca de e-mail, um monte de troca de e-mail para falar uma coisa simples. E sempre acaba caindo naquela burocracia absurda. Ou seja, a gente está trabalhando... Isto é verdade, isto é verdade. Nos e-mails eles não dizem tudo tintim por tintim o que eles querem. Vão dizer isto e aquilo, e como é que é isto, como é que é aquilo. E não é tudo dito ao pormenor, isto é verdade. Mais, tá trabalhando com uma comunicação menos assertiva, e a gente poderia rever o modelo trabalhista, porque ele não está focado e pensado com base na saúde do ser humano. Mudar o modelo trabalhista, para mim, já seria algo que mudaria toda a estrutura e dinâmica social da humanidade. Se você garante uma renda universal. Sabes que a nível do trabalho, o que interessa é a produtividade, porque é a produtividade que traz valor. Se uma pessoa adoece não sei, ou tem uma doença mental, ela facilmente é substituída. A nível empresarial, o que interessa é criar valor, porque isso sim é que vai embaratecer o produto, que em troca o governo vai imprimir dinheiro e vai gerar inflação, não é? Mas o que te faz com que o produto seja mais barato é a produção de valor, é a produtividade. Quanto mais produtividade uma empresa tem, mais o produto será mais barato. Mas com isso, claro que vais ter sempre gente que vai adoecer. Isso aí é uma consequência. Opa, não há muito a fazer, é uma consequência. Base, você garante um modelo trabalhista que seja mais adequado com os padrões da saúde hoje em dia, você já consegue mudar drasticamente o nível de vida de muitas pessoas. Eu falei em outro vídeo que eu falo sobre geração Z, eu não vou entrar em detalhe agora, mas da falta de representatividade de diversas classes dentro do mercado de trabalho, que é completamente obsoleta. Eu falo também da politicagem, isso, cara, é bizarro. Politicagem e meritocracia. A política dentro das empresas, política não política de Estados, mas política de empresas é aquilo que mais lixa o trabalhador, porque se o trabalhador não souber vender-se, ele está fodido da vida dele. Essa é uma realidade. Dentro de empresa. É algo que precisa ser mudado nas culturas de empresa. E vocês falam, tá, Johnny, você tá sendo mimimi agora. Eu vou pegar um dado pra vocês que é muito claro. Se você vê uma mulher que fica grávida numa empresa, a chance dela ser demitida depois de voltar da licença maternidade é de 50%. Então isso é só um dos exemplos de preconceitos que existem e que mostram que não existe meritocracia dentro de uma empresa. Mas não é o caso da meritocracia, é o caso que uma empresa serve para gerar valor. E se a pessoa não está disponível, vamos tentar arranjar uma pessoa que esteja o máximo tempo disponível. Porque tens que perceber que uma empresa não é uma instituição de caridade. Uma empresa serve para dar lucro. Se a pessoa não está lá e a empresa tem que dar lucro, vão ter que procurar uma pessoa que esteja sempre disposta para a empresa dar lucro. Senão, se a empresa não dá lucro, a empresa fecha. Você pode ter pequenos lapsos de meritocracia, bônus, essas coisas que existem, mas ainda é muito desigual e os fatores e critérios definidos para promoções, para bônus, ainda existem sim um toque, um viés psicológico. É o viés do amiguinho, do camarada, isso é verdade, Com viés cognitivo que afeta as decisões dos líderes. Outro exemplo, cara, que não tô falando nem de mimimi, mulher ou qualquer outra minoria. Os juízes tinham mais tendência em tomar uma decisão favorável depois que eles almoçavam. Olha como os vieses impactam a gente. Então qualquer... Já não tinham fome, já não estavam tristes por estarem com fome. É engraçado isso, é engraçado. Não sabia dessa informação. A decisão empresarial de garantir um bônus ou uma promoção pode estar impactada por vieses cognitivos, por fatores que a gente nem mesmo imagina. Isso
a gente consegue mapear com o nível de estudos que a gente tem hoje em dia. E a gente pode aplicar isso para as empresas também que mal olham para esse segmento. A gente tem que pensar que o propósito da geração Z é diferente do propósito das empresas. A gente cresceu vendo pais que trabalhavam muito, não tinha tempo para nós filhos, que criaram um certo trauma na gente, e isso faz com que a gente não queira ser assim. A gente viveu pais, avós que trabalharam em chão de fábrica por muito tempo, a gente viu eles sofrendo. Mas em contrapartida conquistaram muito mais coisas do que vós da geração Z, que é uma grande realidade. Que eu já vi assim comentários, se eu tivesse nascido na época do meu avô, eu tinha carro, tinha casa, tinha uma família estruturada, e eu não tenho nada. Eu vi vários comentários assim. Mas e que é? Mas tu queres fazer os sacrifícios que os teus avós fizeram? Queres trabalhar a mesma quantidade de horas que os teus avós trabalharam? É uma coisa que tem que ser pensada também, porque os teus avós só conquistaram o que conquistaram porque eles fizeram sacrifícios. Não foi pensar, eu não preciso fazer isto, eu não preciso fazer aquilo. Não foi assim. A gente viu gente sendo demitida, nossos pais sendo demitidos depois de anos e anos de empresa. E tudo isso cria uma carga que... E isso que ele está a falar é verdade, que ninguém é insubstituível numa empresa. Ninguém. A partir do momento que tu és uma pessoa, toda a gente é substituível. E se for uma máquina, é assim, olha, para substituir a pessoa é assim. A máquina é assim. É um instante. E uma pessoa é quase igual, só que a pessoa, se tiver um certo nível de skills, já é mais difícil substituí-la, mas é substituída na mesma. Porque demorando mais tempo ou menos tempo, a pessoa é substituída na mesma. Ninguém é substituível. Para nós, geração Z, não é tão interessante trabalhar quanto a gente imaginava, quanto eles imaginavam trabalhar na época deles. E você tem... Por isso mesmo é que vós não conquistais nem metade do que eles conquistaram. Estás a ver onde é que estás a chegar? Ou seja, a geração Z é fracassada porque não querem trabalhar tanto como os avós e pais trabalharam para conseguir as coisas. Aí estás-me a dar completamente a razão. Tem que pensar que esse negócio de criar uma carreira em uma única empresa, pra gente é um negócio que está fora de cogitação. Também é verdade. A partir do momento que a empresa não te dá valor, é rua, andamento. Muito porque eu acho que a gente pode conectar fatores que é essa geração do superestímulo. A gente está super estimulado a fazer coisas diferentes o tempo todo, conteúdos diferentes o tempo todo. Você provavelmente está vendo esse vídeo em vezes 2, super estimulado, achando que eu não tô vendo. E cara, a gente quer trabalho diferente o tempo todo, fica mudando de empresa para empresa para empresa. Isso pode ser um erro nosso que a gente pode consertar tendo clareza desse problema. Uma coisa que a gente não gosta, eu também não gosto nem um pouco, é se submeter à hierarquia. Cara, é muito difícil saber que você tem um chefe e você... A partir do momento que estás a trabalhar numa empresa, e eu sofro isso na pele, que se não existir uma hierarquia, as pessoas abusam. A partir do momento que tu sabes que tu não tens um chefe, tu vais quase fazer aquilo que te apetece, porque tu não tens ninguém a controlar-te. E quando tu souberes ter um chefe, tu tens de pensar assim, eu tenho que trabalhar porque senão o meu chefe vai-me lixar a cabeça. É a realidade. Hoje em dia, nas empresas, a geração Z não quer trabalhar, não quer, é a grande realidade. Você é mais do contra, mais provocativo, você não aguenta achar que você é inferior a uma pessoa, você acha que você é mais inteligente por você ter mais acesso à informação. Por muitas vezes você pode até ser mais inteligente que seu chefe, mas tem toda uma hierarquia que deve ser respeitada e a gente não gosta disso também. E isso reflete também no tempo que a gente tem de expectativas. O quanto eu quero crescer na carreira em quanto tempo. A gente acha que a gente vai ser CEO da empresa com 27 anos porque a gente viu 2 ou 3 histórias de pessoas que fizeram isso. Isso acaba canibalizando Mas que provavelmente essas histórias foram só para vender curso. Porque eu não acredito, a não ser que a empresa seja dele, do próprio dono. Aí é ok, aí tudo bem. Agora, entrar numa empresa e evoluiu tão rápido para ser CEO, são histórias da carochinha. Na nossa cabeça, e a gente fica mal por trabalhar como estagiário por 1 ano, 2 anos, ou analista e não crescer tanto na carreira. Sendo que, cara, tem gente que não cresce e a gente tem um negócio que a gente chama de carreira em Y hoje. Que a gente não necessariamente precisa ser líder. A gente pode ser especialista. O especialista não vai liderar ninguém, mas vai ser muito bom na sua área. Então a gente pode desenvolver modelos também que a gente não se cobre tanto. Que a gente pode conectar com o ponto de um excesso de desenvolvimento pessoal, da gente se cobrar e se comparar muito com os outros líderes que cresceram muito rápido. E a gente pode falar também do home office. É claro, a geração Z é muito mais adaptada ao home office do que as pessoas normais de outras gerações. Então a gente não quer ir trabalhar, até porque, cara, pra gente não... Só queria ver um trolho ou pedreiro, como os brasileiros chamam, fazer uma casa de home office. Só queria ver isso. Assim, eu moro em São Paulo, capital, eu trabalhava em Alphaville. Cara, eu gostava 2, 3 horas de ida e volta. Era assim, eu não conseguia entender o motivo de eu estar ali.
Todo dia que eu tava ali eu produzia menos. Então assim, essas questões não entram na nossa cabeça, mas fazem sentido por outras gerações, ou foram gerações que foram construídas com base em outros valores, outras rotinas, e elas querem impor essa rotina delas na gente. E como elas estão num nível de hierarquia superior, elas têm esse poder, e a gente só nos resta reclamar. E também, cara, isso poderia ter entrado até como um fator macroeconômico, inclusive, que é falar da inteligência artificial. A gente vê uma ameaça da inteligência artificial sobre qualquer trabalho, qualquer decisão que a gente toma hoje em dia. Então você está escolhendo uma faculdade, eu acho que eu fui a última geração que não pegou isso. Geração ali que escolheu a faculdade em 2018. Cara, em 2018 eu não tinha uma ameaça de inteligência artificial. Eu fico imaginando eu hoje, prestando vestibular. Mas a inteligência artificial é uma coisa muito boa, veio embaratecer o custo da informação. Porque tu, se precisas de alguém para fazer uma pesquisa ou para fazer um certo trabalho, tu podes automatizar isso com inteligência artificial. Isso é uma coisa muito boa. Aliás, eu incentivo a minha filha a usar a inteligência artificial nos trabalhos dela, porque isso aí tanto puxa pela cabeça dela para ela usar as ferramentas que estão disponíveis. Isso é uma coisa muito boa. Eu uso inteligência artificial também, porque isso ajuda-me a eu perceber de coisas sem estar aqui e pesquisar ali, pergunto ao chat e ele responde-me. E ponto. Escuso perder tempo, porque tempo é dinheiro. Eu tenho uma vida muito corrida para andar a perder tempo a fazer muitas pesquisas. Eu ia falar assim, cara, que profissão que eu escolho? Puta, não vou fazer contabilidade porque tem muita chance de ter inteligência artificial. Então eu fico imaginando como deve ser ainda mais difícil para quem tá escolhendo faculdade, sabendo que tem essa ameaça, ameaçando qualquer escolha e decisão que você começar a fazer na sua vida. É por isso que eu falo em outros vídeos e até as mentorias que eu dou, caso você queira ter acesso, habilidades que, mano, pra mim são as melhores para você aprender hoje, que não vão ser substituídas, são marketing, empreendedorismo e produção de conteúdo. Isso, com muita autenticidade, não vai ser substituído. Nós, gerações, a gente se preocupa mais com o impacto, né? A gente tem essa síndrome do propositismo, que a gente quer ter tudo propósito sobre o que a gente faz e a gente quer ter impacto das ações no nosso trabalho. E eu não quero ser presunçoso nesse vídeo para falar que eu sei quais são as raízes do problema da geração Z. Eu não sei. Tudo que eu fiz aqui são hipóteses e testes do que eu acho, do que eu vivo e do que eu sinto como geração Z. Tudo pode ser desigualdade econômica, falta de política pública, falta de vontade de nossa geração Z, um certo nível de preguiça, o jeito que as gerações passadas lidam com a gente e também como a gente lida com a tecnologia. Então, assim, todos esses fatores, é claro que eles se misturam e tornam um ambiente, uma tempestade perfeita para a gente se tornar o que é. Eu acho que a gente deve aceitar o que a gente é hoje e eu acredito que esse vídeo ele não foi proposto para ter uma solução. Assim, galera, se você é assim que conserta. Isso não é o estilo desse canal. Nesse canal eu tento prezar pelo reconhecimento, trazer clareza para esse seu problema, que eu acho que pelo simples fato de você ter entendido algumas das raízes que podem te impactar, você consegue internalizar isso e sozinho consegue desenvolver metodologias para lidar melhor com cada uma dessas atividades. Muitas dessas vai precisar de acompanhamento médico ou psicológico, mas algumas a gente consegue melhorar no nosso próprio ser. Isso aqui é tudo uma loucura, tá? É toda uma documentação de como eu me sinto como geração Z evoluindo. Eu não me senti muito encaixado como CLT, eu também não me sinto muito encaixado como influenciador. Eu não sou aqueles caras que vende curso, fazem um monte de besteira aqui na internet. Então eu sou meio estranho nesses dois segmentos, mas eu acho que eu criei uma perspectiva única sobre o assunto. Mas eu acho que está um bocado comum, não? Sinceramente é o que eu acho. Políticas públicas. Até parece que as coisas são logo políticas públicas. Só que não. Mesmo que você me ache mimizento, cara, eu já critiquei muito na frente da câmera, já chorei na frente da câmera quando fui demitido do meu trabalho, tá tudo documentado pra vocês aqui. Eu quero trazer uma perspectiva real e humana sobre como eu me sinto. Eu acho que esse é o único jeito de eu não ser substituído. Eu acho que este vídeo, tipo, concordo com algumas coisas, mas acho que faltou material. Porque eu acho que ele se queixou de muita coisa que não é para se queixar, porque a partir do momento que as pessoas estão mimadas a um ponto tão extremo que dizem assim, eu não preciso trabalhar porque ainda tenho casa e comida e roupa lavada. Isto é o tipo de coisa de que fui protegido ao máximo e que não está para se chatear para se fazer à vida. Eu já lidei com pessoas assim. E há outras coisas que faltam aqui que é os governos fazem políticas de curto prazo e isso aí nunca vai fazer com que as gerações seguintes levem com grandes avanços. Porquê? Porque se tu gastas muito dinheiro agora, depois a conta vai vir lá na frente e lá na frente é que é outra geração que vai pagar e é outra geração que vai levar com a fatura completamente inteira pelo com acima. E essa é a grande realidade. E dizer
que a geração Z não é muito adepta de trabalho normal. Então, se toda a gente for assim, o trabalho normal, as coisas que são físicas não se produzem. Ou seja, nas fábricas ninguém vai trabalhar, na construção ninguém vai trabalhar, nas lojas ninguém vai trabalhar, se for uma loja online. Opa, é o que é. Tu tens que te adaptar à realidade. Eu, quando comecei no meu processo de enriquecimento, eu tive que me adaptar à realidade que eu tinha naquela altura. Foi isso que eu tive que fazer. E já agora, hum, a minha opinião acerca da geração Z é que os pais mimaram de tal maneira, mas de uma maneira mesmo descomunal, as crianças naquela altura, ou seja, dar-lhes tudo, sem precisar, e agora eles pensam assim, eu não preciso trabalhar porque o meu pai e a minha mãe dão-me tudo. Essa é a minha, a minha opinião acerca da geração Z. Já a nível económico tem outros fatores. Tem fator político, tem fator deles serem preguiçosos, tem esses fatores todos, eu sei. Mas a nível de educação dos pais, essa é a minha opinião. E já sabem, se gostaram do vídeo, deixem um like, comentem, subscrevam. Até à próxima. Fiquem bem.